Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ministério Jovens Bíblicos. Aqui você confere durante a semana vídeos curtos e no final de semana você tem um vídeo maior para a edificação da sua fé, para você aprender mais da Bíblia, da teologia e da psicologia. Antecedendo ao domingo de Páscoa, hoje você saberá o que é a Páscoa. Vamos analisar o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos do 7 ao 13, que diz assim: Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos escrevi que não vos associeis com os que se prostituem. Com isso não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal nem ainda comais. Que me importa de julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai do meio de vós a esse iníquo. Este texto é um texto muito importante, que traz a festa da Páscoa para o Novo Testamento. Quando nós falamos de Páscoa, nós estamos falando de uma festa judaica, inicialmente criada no judaísmo, no Antigo Testamento, que tratava da comemoração da saída do povo de Deus, do povo de Israel, do Egito, para a terra prometida, Canaã. É o êxodo, é a saída, a libertação do povo de Israel. E na Páscoa eles comemoravam este momento tão importante para a história deles. Foi nessa época que Deus trouxe libertação para eles através de milagres e prodígios, segundo a Bíblia Sagrada. No versículo 7 ele está falando para a igreja cristã, a igreja de Corinto, lançar fora o fermento velho, o fermento que é colocado na massa para produzir pão. A festa da Páscoa também era conhecida como festa dos pães asmos, porque os pães da Páscoa eles não tinham fermento. E Paulo está utilizando uma alegoria para trazer para nós que nós em Cristo Jesus nós temos que jogar fora o fermento antigo fora, ou seja, as práticas antigas fora, e temos uma nova vida em Cristo Jesus. E ele coloca que Cristo ele é a nossa Páscoa. A palavra Páscoa vem do hebraico pechá, significa passagem, ou seja, é a passagem da morte para a vida, no caso da fé cristã. Jesus, ele, segundo a maioria dos estudiosos, ele morre em uma sexta-feira, mas ressuscita no domingo de Páscoa. Nós temos o Natal, que comemora o nascimento de Jesus. Na Páscoa, comemora-se a sua morte e ressurreição por todos nós. Cristo ele se sacrifica para que houvesse perdão dos nossos pecados. Por que a nossa Páscoa? Porque na Páscoa do judaísmo era sacrificado um cordeiro. No Novo Testamento, Jesus foi sacrificado por nós. Aquele cordeiro já apontava para Cristo. Cristo ele é sacrificado por nós, porque Deus é amor, mas também é justiça. Isso faz com que seja necessário um sacrifício em razão dos erros, do quebramento de lei que nós fazemos. Desta maneira, Jesus, sendo justiça, mas sendo amor, em vez de nós sofrermos o castigo pela transgressão, ele sofreu por nós, ele entregou a sua vida por nós, e assim ele foi sacrificado na cruz do Calvário, se tornando a nossa Páscoa. Através dele nós fazemos a passagem da morte para a vida
eterna. É a morte e a ressurreição de Cristo. Toda vez que você ouvir falar sobre Páscoa, lembre-se da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. E Natal, embora Jesus não tenha nascido dia 25 de dezembro, é um momento para se lembrar do nascimento de Cristo neste mundo. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. A Bíblia está nos chamando a uma vida de sinceridade e de verdade. O cristão ele não pode ter uma fé falsa. Está usando aqui a alegoria dos pães asmos, pães sem fermento, e usando a alegoria do próprio fermento. Mas o que Paulo está querendo dizer é que nós temos que ter uma fé sincera, uma fé autêntica. A gente não pode fingir ser uma coisa que nós não somos. Nós temos que ter uma certa sinceridade em nossas vidas, no nosso relacionamento com Deus, porque Deus ele já sabe de todas as coisas. Muitas vezes as pessoas também percebem em nós atitudes erradas, atitudes equivocadas, porque todos nós temos defeitos, temos pecados, temos falhas, mas nós temos que ter uma sinceridade e reconhecermos isso, reconhecermos que nós somos pessoas que possuem equívocos, mas que estamos em um eterno aprendizado diante de Deus. Já por carta vos escrevi, que não vos associeis com os que se prostituem. Prostituição, no caso aqui da Bíblia, seria aquele que tinha relações sexuais ilícitas, estava a todo momento se relacionando com uma pessoa diferente, aquela pessoa que tem uma vida mais devassa, uma vida fora ali dos padrões divinos, dos padrões que a Bíblia Sagrada estabelece. Versículo 10 ele elucida ainda mais o que ele está querendo dizer. Com isso não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo. Ele não está falando das pessoas do mundo. Ele está falando aqui para as pessoas da igreja, as pessoas cristãs. Ou com os avarentos, ou roubadores, ou com os idólatras. Avarento é aquele que gosta muito de dinheiro. Aquele que está sempre pensando em dinheiro, pondo o dinheiro em primeiro lugar, em detrimento da vida espiritual, em detrimento de Cristo. Roubadores ou com os idólatras. Idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus no seu coração. Quando você põe algo no seu coração acima de Deus, aquilo se torna uma idolatria. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Nós somos pecadores e o mundo está cheio de pecadores. A gente tem que aprender a lidar com essas pessoas também que não compartilham da mesma fé do que a gente, justamente porque nós também somos pecadores, não somos melhores do que ninguém, mas nós somos justificados pela obra de Cristo, por aquilo que Cristo fez por nós. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso. Devasso é aquele que gosta, por exemplo, de praticar orgias sexuais. Ou avarento. Avarento é aquele que gosta de dinheiro, como eu já falei, acima de qualquer outra coisa. O idólatra ou maldizente. O maldizente é aquele que fica falando mal dos outros, sem ter provas, sem ter fundamento, sem ter sentido, e procurando destruir o outro, em vez de ajudar o outro, apenas destruir o seu semelhante. Ou beberrão é aquele que bebe demais. Beber moderadamente não é pecado. Você beber um copo de vinho não é pecado. Agora você beber de maneira descontrolada é considerado pecado. Ou roubador. Roubador é aquele que pega para si aquilo que não é seu. Com o tal, nem ainda comais. Versículo 12. Que me importa de julgar os que estão de fora, não julgais vós os que estão de dentro? Nós temos que julgar, nesse aspecto aqui que o apóstolo Paulo está falando, os de dentro. Os de fora, nós já sabemos qual o proceder, não de todos, mas de muitas das pessoas que não conhecem a Cristo. Então nós temos que analisar aqueles que estão conosco. Quando eles cometem esses erros aqui listados, por exemplo, ser um devasso, ou ser um idólatra, ser um maldizente, um fofoqueiro, ou ser uma pessoa que pega aquilo que não é seu, e nós exortamos essas pessoas, alertamos essas pessoas, e elas continuam nessas práticas, então muitas vezes vai ser melhor nós nos afastarmos. É isso que Paulo está querendo dizer, para a gente tomar cuidado com os falsos irmãos, com os falsos profetas, com aqueles que pregam mentiras, que aliás até pregam a verdade, pregam uma coisa, mas vivem outra, com irmãos que ainda estão
de forma deliberada nessas práticas erradas. E a gente fala, alerta, mas a pessoa não se arrepende. Então muitas vezes é melhor você estar afastado. Ele está falando das pessoas cristãs, não das pessoas do mundo. Mas Deus julga os que estão de fora, tirai do meio de vós a esse iníquo. Então, às vezes a gente precisa o quê? Se separar da pessoa que está agindo de maneira errada, para a gente não se contaminar com ele. No caso, o irmão em Cristo que não se arrepende. A gente fala com ele, a gente exorta ele, alerta ele, mas ele continua no mesmo erro, na mesma prática equivocada. Mas voltando para o tema central do texto, a Páscoa, Jesus, ele é a nossa Páscoa. Neste domingo a gente possa, no caso amanhã, refletir e agradecer a Deus por aquilo que ele fez por nós. Através de Cristo nós temos direito à vida eterna, assim ensina a doutrina cristã. Por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, um dia nós iremos morar nos céus. Feliz Páscoa para você. Não deixe de se inscrever no nosso canal, que você nos incentiva a continuarmos produzindo. Um abraço para você e até a próxima.